paz do Senhor, amados, estamos aqui para começar mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje com o tema Lições Bíblicas, quarta lição, a construção do templo enfrentou oposição. Estamos estudando esta palavra, esta revista. Como vocês não têm a revista pessoalmente, nós estamos lendo o texto o máximo que pudermos. Que Deus nos dê muita graça nessa manhã para falar para vocês da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te damos graças, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos encher, nos ungir, falar com a Tua igreja nesta manhã, tocar, Pai, nossos corações e nos ensinar a Tua palavra, Pai. Obrigado por mais esse dia. Nos abençoe a todos que estão vendo esta live, esta escola dominical às 8h30 da manhã, ao meio-dia, ou mais tarde, seja qualquer for a hora que o povo estiver assistindo, que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, o textuário da lição de hoje está em Neemias capítulo 4, versículo 6, que diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática desta lição: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências. A leitura bíblica em classe está em vários textos. Vamos estar falando Esdras capítulo 4, versículos 7 e 9. Está escrito: E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitradede, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca, dialeto aramaico. Então escreveu Reum, o chanceler, que era comandante, encarregado e governador, e Sisai, o escrivão, e outros de sua companhia. Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, babilônios, susaquitas, diavitas e lamitas. E no versículo 11 está escrito: Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daqui do rio, e em tal tempo, versículo 12, saiba o rei, que os judeus que subiram a ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Versículo 13. Agora saiba, ó rei, que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim se danificará a fazenda do rei. No versículo 15, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo 16, nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira, não terá porção alguma desta banda do rio. Versículo 21, agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Versículo 22. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois, no versículo 3, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sisai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram de
à força, de braço e com violência. No versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cerrou até o ano segundo do reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Bom, há um contexto aqui sobre a cronologia dos reis que é importante nós conhecermos. O primeiro rei da Pérsia foi Ciro, está em Esdras 1, capítulo 1. O segundo rei, Artaxerxes, que é sucessor de Ciro, que começa em Esdras 4, versículo 4 em diante. O terceiro rei é Dario, que está em Esdras 4, 24 em diante. E o quarto rei, Artaxerxes, rei da Pérsia, que é sucessor de Dario. Então, nós temos Ciro, Artaxerxes, Dario e Artaxerxes. Dois Artaxerxes nessa sucessão. Por isso que algumas vezes, na leitura, a gente fica pensando, será que Artaxerxes está de novo aqui? Então, tem dois Artaxerxes na história. Bom, em Isaías, capítulo 45, versículo 1, existe uma profecia da libertação de Israel do cativeiro babilônico pelo rei Ciro e dos persas, símbolo do Messias. Esta profecia foi proferida 150 anos antes do nascimento de Ciro. Então nós vemos que quando Deus quer, Deus faz, Deus promete, Deus cumpre, né? O objetivo geral dessa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Apesar do inimigo lutar, batalhar, o Senhor, confiando em Deus, nós venceremos. O objetivo geral específico dessa lição nós vamos mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, vamos saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro, vamos explicar a falta de resistência dos judeus. E quarto, vamos discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Bem, começamos então a lição na introdução, que está escrito: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos, que é o Sucote, celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Está escrito em Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 4. E levantou-se Jesuá, que era Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. A vida espiritual dos judeus, que havia se retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar e reedificar o templo. Dá para entender que um povo que ficou 70 anos cativo e agora voltando para a sua terra, a vontade, a garra de construir o templo que simbolizava a presença de Deus. Esse povo estava desejoso de construir esse templo para ter a presença de Deus novamente. Primeiro tópico dessa lição: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, como está em Esdras 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho, conforme tinha comentado. O ponto central dessa lição é que devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Pode ser que nós
enfrentamos dificuldade como estão enfrentando nessa pandemia, temos que continuar confiando apesar das circunstâncias que nos cercam. Primeiro subtópico. O lançamento dos alicerces foi celebrado, com muita solenidade. Dá para imaginar a festa que não deve ter sido. Esdras, capítulo 3, versículo 10, está escrito: os sacerdotes já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram a muito, muito longe de distância. Esdras 3, de 12 a 13. Dá para imaginar que eles estavam tão felizes que gritaram de felicidade. Ainda mais aquelas pessoas que estavam com eles, que já eram antigos, que contemplaram o primeiro templo. A felicidade de ter novamente a presença de Deus na sua cidade, na sua vida. Segundo subtópico, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, o rei da Pérsia, conforme está escrito em Esdras 1, versículo 1 e 2. No primeiro ano do rei de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar pregão, ou seja, anúncio, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos exércitos, me deu todo o reino da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Convém lembrar que esse departamento pentecostal, o despertamento pentecostal, é um departamento específico de Deus, do Espírito Santo, departamento de despertamento. No Brasil, em 1911, ele trouxe consigo uma verdadeira renovação espiritual da doutrina da Igreja de Deus. O que pode ser simbolizado pelo templo de Deus, que foi não só o templo físico que começou a se construir no Brasil, mas também espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. O despertamento pentecostal no Brasil, ele começou com a vinda dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wiener, que antes da chegada no Brasil, eles visitaram um movimento de despertamento, de avivamento espiritual na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A igreja de Deus, então, ela passou ali, antes desses missionários chegarem no Brasil, eles foram despertados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele quer, no momento certo, ele desperta o seu povo para uma obra certeira, porque Deus tem um plano planejado e será executado, querendo o homem ou não. Ele desperta quem ele quer, levanta como quer e faz da maneira que quer. Deus vai levantar o Brasil como o celeiro da palavra, para pregar o Evangelho a todo o planeta. Deus tem tempo certo para fazer isso. Já tem profecias. A Igreja de Deus é um ministério. Efésios 5,32 refere-se a isso, que não pode ser compreendido pelo homem natural, porque ele é discernido pelo homem espiritual, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Lá em Mateus 16, 18, quando Jesus fala com Pedro, ele disse: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz tu és Pedro, ele diz tu és Petros, parte de uma rocha.
E sobre esta pedra, sobre esta enorme rocha, que é a tua revelação, que eu sou o Filho de Deus, sobre a minha vida, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo, ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Então nós somos templo da morada do Espírito Santo. Esse templo tem que estar preparado, adornado e aguardando e esperando que o Espírito Santo habite em nós, porque hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, como diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo. O Espírito Santo quer então adestrar, ou seja, quer nos ensinar a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra, Efésios 3:10. Agora nós somos o tabernáculo, a habitação do Espírito e o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo que vamos continuar a sua obra. Deus tem um trabalho para cada servo, Deus tem um trabalho para cada um de nós, de evangelização no mundo. Marcos capítulo 13, versículo 34 está escrito: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um, a sua obra, e mandasse o porteiro vigiasse. Queridos, aqui é uma ilustração, uma metáfora de um homem que saiu e deixou a sua fazenda, a sua casa, com alguns homens, deixou algumas tarefas para que eles executassem. Mas também deixou um porteiro, que é o Espírito Santo, nos cuidando-nos, guardando-nos, para que a seu tempo ele vai voltar para pedir, para buscar, né, aquilo que ele deixou em nossas mãos. Nós então somos mordomos de Deus e aquilo que foi deixado nas nossas mãos será cobrado. Nós temos que fazer a obra, continuar as mesmas obras que Cristo fez aqui na terra e continuar ainda melhor, porque Ele nos deu capacidade pelo Seu Espírito Santo. Ele diz: estou convosco até a consumação dos séculos. Quando Ele partiu para o céu, Ele disse: eis que estou partindo, mas deixarei um Consolador que vier da parte do Pai, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A síntese desse tópico é: os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Então nós temos que ver que o povo estava feliz aqui, porque estava preparando um templo para que Deus fizesse presente. Segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Com a morte do rei Salomão, houve uma divisão, é bem claro que a gente entenda isso, uma divisão do reino de Israel em dois reinos. O reino do norte, que é Israel, a capital era Samaria, que ficou com 10 tribos, e o reino do sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém, com 2 tribos. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o rei Salmaneser V, rei da Síria, invadiu Samaria e que foram deportados para a Síria, ali ficando alguns de Samaria. Ou seja, a maioria foi deportada para a Samaria, de Samaria foi deportada para a Síria, e ficaram alguns ali na terra de Samaria. Após 200 anos escorrido, Nabucodonosor leva cativo Judá. Então veio uma grande diferença de tempo e a terra permaneceu bastante tempo desolada, Samaria, e houve tempo para que houvesse uma grande perda da comunhão com Deus ali. Foi nesta época que passou a existir 2 reinos, 2 templos, na verdade, né? De Samaria e de Jerusalém. Isso se levou até Cristo, né? Nós vemos aquela passagem que Cristo fala com aquela mulher que estava no poço, e ela perguntou para ele: onde devemos adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Jesus falou que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Então, nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Cada um adora a Deus no seu templo, que é o seu corpo. Os samaritanos não aceitavam a religião praticada em Jerusalém, e por sua vez também Jerusalém não aceitava a religião praticada em Samaria. Primeiro subtópico dessa lição: entre os moradores da terra
estavam os samaritanos, como eu acabei de dizer. Ficou lá durante 200 anos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram então a morar na terra. Esses eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, conforme nós já vemos. Agora eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus. Assim, os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses que eles aprenderam lá da Síria, mas também temiam a Deus. Os samaritanos tentam frustrar, então, a construção do templo, conforme nós lemos em Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os na edificação e alugaram, ou seja, contrataram contra eles conselheiros, ou seja, trabalhadores, para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, ou seja, de Ciro passou por Artaxerxes até Dario, rei da Pérsia, foram lutando para impedir a construção. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, Artaxerxes, como nós já lemos, contendo acusações mentirosas contra os judeus, porque eles temiam este povo. O rei que recebeu aquela carta não conhecia este assunto, o assunto que estava sendo falado, e mandou parar imediatamente a construção. Que síntese desse tópico podemos dizer? Os samaritanos, que estavam entre os moradores da terra, se opuseram à construção, porque eles temeram que Israel, que Judá, no caso, fosse se reerguer para ser novamente uma nação. E aí rola também ciúmes, né? Porque eles achavam que eles eram um templo correto lá em Samaria e Jerusalém não deveria ser reerguido. Terceiro tópico dessa lição. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Bom, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia, Artaxerxes, em primeiro lugar, para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não se pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Lembramos que quem deu essa ordem foi Deus ao rei da Síria, que escreveu autorizando a construção do templo. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, a maior autoridade daquela época, que assinaram o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, com certeza, que era a maior autoridade naquele momento. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Nós lembramos que tem muitas passagens que Deus se fez presente quando o povo clamou. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara declaração de que Deus estava com eles nesse negócio. Nós lembramos que Deus tirou o povo do Egito com grande mão forte e o conduziu pelo deserto durante 40 anos e nada lhes faltou, nem água, nem alimento, nem roupa. Deus foi presente com eles o tempo todo e os livrou de grandes inimigos. Vemos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados por Deus. Por exemplo, nos dias do rei de Ezequias, Judá foi cercado pelo rei da Síria, Senaqueribe, que ameaçava fazer com Judá o que ele fez, o que o rei anterior, o rei Salmaneser V, já havia feito com Israel. Lembra que ele levou cativo lá 700 anos antes de Cristo? Levou o povo cativo. Bom, nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios e destruiu 185.000 soldados. Daí que aqueles homens pediram para o rei
Artaxerxes verificar nos anais dos reis, dos escritos, para ver como esse povo era perigoso, porque aconteceu exatamente isso. Um anjo destruiu o arraial de 180.000 homens, e ficou registrado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21 e 22, está escrito: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, que é o Salmaneser V. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Quando ele voltou, deve ter ficado registrado o que aconteceu. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada, ou seja, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Assim livrou o Senhor a Ezequiel e aos moradores da terra de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Ou seja, não só de Senaqueribe, Deus livrou Ezequias, porque Ezequias buscou a Deus, mas também livrou de todos os moradores ao seu redor, como se Deus é fiel, né? E nos dias de Josafá, então, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 24. Só vou resumir alguns versículos, que é muita coisa para ler, depois vocês leem em casa, na íntegra. Primeiro versículo: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 3: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. No versículo 13: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, todos juntos, clamando e buscando. Versículo 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Zeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Versículo 15: E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. Deus se purifica e Deus cuida. Versículo 16: Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17: Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor, porque o Senhor será convosco. No versículo 22: E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 17: Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 22: E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deus guerreou por eles sem que tivesse de lutar. Né? Os inimigos foram desbaratados, ou seja, destruídos. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado esses líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus, que eram os samaritanos.
Então, essas lembranças que eu tenho certeza que eles passavam de pai para filho, deveriam ter animado eles a buscar o Senhor. No entanto, eles não buscaram. O que será que aconteceu? Bom, o motivo da falta da resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, por exemplo, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado nas suas próprias forças, como está em Zacarias 4, versículo 6. E esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel tinha um péssimo hábito de confiar nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, porque ele não confiou em Deus, confiou no seu braço, confiou na sua força. Aí quando a gente confia somente em nós, quando a nossa força se esvai, não resistimos, não vencemos, não prosseguimos. Então temos que ir contra todos os nossos inimigos na força daquele que nos fortalece, na força de Deus. O segundo problema foi Josué, é o sumo sacerdote e líder religioso do povo. Estava com suas vestes manchadas. Zacarias 3,3 diz que ele estava com a veste manchada. Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Toda. Ou seja, se nós estivermos em pecado, não adianta você lutar contra o inimigo, nós não vamos vencer. Temos que estar com as brechas fechadas, com as nossas vestes limpas e nossa confiança em Deus, e a nossa força em Deus. Olha o que diz ainda. Diante do problema causado pelo inimigo, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência, como está escrito em 1 Timóteo 3,9. Tem que ter uma pura consciência, porque se nós não tivermos com nossas roupas limpas, em santidade, nós não temos a capacidade de buscar a Deus. Nós não temos a fé pura para confiar, porque nós vamos perder a confiança e vamos deixar vencidos pelo inimigo. Síntese desse tópico. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo, porque confiaram no seu próprio braço, porque os líderes que estavam à frente confiaram em si, e esses líderes estavam em pecado por suas vestes, o próprio sacerdote estava com a veste manchada. Amém? Vamos seguir. Então é importante estarmos na presença de Deus, confiarmos em Deus e estarmos em santidade para vencermos o inimigo. Quarto tópico. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Vamos ver qual foi a reação. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que Deus dos céus estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? Tinha abandonado? Não é assim que às vezes acontece quando nós passamos por dificuldade? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Nessa hora não podemos desvanecer, não podemos enfraquecer, temos que confiar e acreditar em quem nós cremos. A alegria dos samaritanos, olha a alegria dos inimigos. Os inimigos dos judeus regozijaram-se grandemente. É isso mesmo que o inimigo faz. Quando você desiste, quando você para, ele vai gargalhar na sua cara e vai dar risada de você, como está acontecendo nesse texto. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia competente ação daqueles que foram infiltrados para desbaratar a vontade de construir. Porém, o gozo do ímpio é de pouca duração. É de pouca duração a alegria do ímpio. O gozo dos filisteus lá, quando haviam prendido Sansão, terminou numa tragédia. Vocês estão lembrados da passagem? Eles pagaram a mulher para poder descobrir o segredo de Sansão. E Sansão, por não se atentar a ouvir a palavra de Deus, por não se apartar de mulheres que não eram da sua tribo, por se afastar e por não se contaminar com cadáveres, né, por chegar perto do cadáver, porque ele era nazireu, e ele tinha que guardar o segredo da força dele. A força dele estava no cabelo, mas a nossa força está em Deus.
ele entregou para uma pessoa errada a sua força e confiou. E ele foi levado cativo e sem força alguma. Ele perdeu seu ponto de sustento com a sua força. Assim também nós, quando nós não confiamos em Deus, nós perdemos a nossa força, que é Deus. E Sansão foi levado, foi aprisionado, mas ele se arrependeu do que ele fez. Deus veio e fortaleceu. E com a sua morte, ele derrubou os altares de Dagon ali, dos filisteus. E ele matou mais gente na sua morte. Durante toda a sua vida ele lutou contra os filisteus. E Deus levou ali, provou que Deus é Deus. Ainda mesmo no final da vida de Sansão, Deus cumpriu a sua promessa de destruir aquele povo. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus. Lembra que os sacerdotes no passado alugaram com 30 moedas Judas para trair Jesus? Foi curta a duração da alegria deles. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram ainda mais. Aí Mateus 28, versículo de 11 a 15. Quando Jesus ressuscitou, que eles temiam que Jesus ressuscitasse, tanto que eles colocaram guardas na porta para impedir que eles roubassem o corpo. E ainda pagaram, depois que Jesus ressuscitou e sumiu e saiu do túmulo, eles pagaram os guardas para mentir. Mas eles lutaram contra o Evangelho, eles tentaram impedir através ali de Judas, mas não adianta. Quanto mais lutar contra o Evangelho, mais ele vai ser propagado. Deus, porque o nosso general é Cristo, o nosso Senhor está na frente e é todo poderoso. E se nós, a igreja, confiarmos em Deus, certamente venceremos em Cristo Jesus. O desânimo dos judeus, então. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes nesse momento. Mas passado algum tempo, acomodaram-se à situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas do inimigo usadas contra nós. Por Satanás, né? Contra os crentes. Então, quando nós estamos desanimados, nós podemos saber que é Satanás que está tentando nos parar. Se você está desanimado, anima-te, fortaleça-se, vá para frente, lute contra o desânimo. Em nome de Jesus, não deixe esse medo da pandemia, esse desânimo que nada vai mais acontecer na sua vida. Não temas, o Senhor é contigo. Não se desanime, não temas as circunstâncias que estão à nossa volta, à sua volta. O Senhor é contigo, confia nele, fortaleça na sua palavra, fortaleça na sua promessa. Nós venceremos. Aliás, nós já vencemos em Cristo Jesus. Temos que crer nisso, na promessa. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Às vezes você pode estar pensando a mesma coisa, não é a vontade de Deus ainda. É sim a vontade de Deus. Mas no tempo certo, Deus vai te levantar. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 2, está escrito: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda tempo, o tempo que a casa do Senhor deverá ser edificada. Sim, temos que edificar a casa do Senhor. E agora nós somos o templo do Senhor. Temos que edificar para a morada do Espírito Santo, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor nos capacite. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. No Senhor nós somos mais que vencedores. Outros aproveitaram ainda para interromper as obras e dedicar-se às suas próprias casas. Ou seja, deixaram a casa de Deus abandonada, o templo abandonado, e procuraram só construir a sua casa particular. Olha como o inimigo desvia a atenção do povo de Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 9, está escrito: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E o pouco que trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, o povo tinha abandonado, por causa do desânimo, por causa da afronta do inimigo, abandonado, perdido o interesse de buscar a presença de Deus. Por causa da pandemia, de repente você pode perder o interesse de buscar a presença de Deus na casa de Deus, no templo. Mas quando voltar à normalidade na casa, que vai voltar muito em breve,
Não desanime de buscar o Senhor, de edificar o Senhor na sua casa. Está cômodo, está cultuando o Senhor em casa, mas é por um pequeno tempo. Deus está controlando esse tempo. E logo nós estaremos voltando para o templo para buscar o Senhor. Não que o templo seja um local santificado, não. O local santificado é a presença do Espírito Santo, onde Ele habita em nós. Nós somos o templo, mas é o lugar onde o corpo de Cristo se reúne para estudar, para buscar e para Deus falar conosco através dos seus servos, através dos seus pastores que estão colocados como líderes na igreja. Amados, talvez alguns judeus sinceros estivessem muito tristes ali e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Talvez você esteja aí como esses judeus sinceros, buscando a direção de Deus nessa pandemia, para Deus nos levantar, capacitar, nos dar a direção em todos os momentos. Talvez você esteja orando para que a igreja volte ao que era antes, e vai voltar. Para que Deus volte ao seu emprego, para que Deus capacite você nessa peleja que você está enfrentando. Nós estamos aí numa quarentena que já está há 4 meses ou mais, mas Deus está no controle, queridos. Não podemos desanimar, não podemos deixar vencer pelo medo, pelo temor daquilo que o inimigo tem tentado fazer. Satanás ele usa de estratégia para nos amedrontar e nos impedir a obra de Deus nas nossas vidas. A síntese desse tópico. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Então, queridos, o inimigo vai realmente se opor a cada tentativa que você se propuser a fazer de buscar a Deus. Creia, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Não podemos desanimar, não podemos nos amedrontar por qualquer medo que nos cerque, pelas circunstâncias. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa situação de temor pelo mundo, mas nós não confiamos no nosso braço, nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa capacidade, nós confiamos no Senhor dos Exércitos que prometeu e é fiel para cumprir. E se nós buscarmos, como nós vimos nos exemplos ali, dos reis do passado que buscaram a Deus nos seus problemas, Ele virá e nos fortalecerá, e nos capacitará, e nos libertará de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos inimigos. Amém, querido? Que Deus possa ter falado com vocês nessa lição, e comigo Ele falou bastante, e que Ele possa nos levantar e nos ensinar a cada manhã, a cada dia. Esta palavra falar com você, estará falando com você de manhã, à tarde ou à noite, seja qualquer momento que você estiver ouvindo esta escola dominical, esta lição. Ponha-se na presença de Deus e busque nas suas dificuldades, que Ele te fortalecerá, Ele desbaratará, destruirá os inimigos que estão na sua frente, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a oportunidade aos meus pastores, pastor Rogério e pastor Anderson, de estar ministrando esta palavra e confiar em seus pastores para trazer esta palavra. Quero só fazer uma pequena oração em breve para você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva que está ouvindo esta palavra esta manhã. Que tu possas fortalecer a cada um, capacitá-los, meu Pai, para que eles possam se levantar, se capacitar e se adestrar, Senhor, aprendendo na tua palavra a vencer as dificuldades em nome de Jesus. Gostaria de abençoar, pedir que Deus abençoe o lar de vocês, em nome de Jesus, a sua casa, os seus familiares, o seu trabalho e a sua vida espiritual. Deus os abençoe e Deus os prospere em nome de Jesus. Fiquem na grande paz do Senhor. Amém.